própria que não para de crescer em tamanho e qualidade. Fale agora com nossa equipe de vendas e aproveite essa oportunidade exclusiva. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Vacina Clínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Clínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Oito horas 9 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3 aí no seu rádio, ou você pode também inclusive colocar no YouTube e na Smart TV, por exemplo, assistir pela TV agora este programa, ou mais tarde, se quiser, o arquivo vai estar disponível aí, muito bacana, né? Muito legal. Então, tanto no Face, agora também interage com a gente aqui no chat do Face, no Instagram também, você pode acompanhar em todas essas plataformas, todos esses aplicativos, como também daqui a pouco tem reprise na Plena TV, vai estar editado em podcast, e amanhã parte desse conteúdo aqui no jornal impresso Folha da Manhã, e também no folha1.com.br. Gente, 8h10 da manhã, deixa eu voltar na bancada de hoje com a gente, o Aloysio Abreu Barbosa, onde estamos recebendo e já conversando com o Jefferson de Azevedo, professor, ex-reitor do IFE e ex-candidato a prefeito de Campos pelo PT, e Alexandre Buchaú, odontólogo e ex-candidato a prefeito de Campos pelo Novo. São 8h10. Aloysio, eu volto com você. Fazer algumas em relação ao bloco passado. Jefferson falou que Vladimir estaria hoje. Você que fez na pergunta, o Jefferson falou que leu em análise minha. A análise eu faço mais sobre pesquisa. Essa questão ao que Vladimir vai vir, né, ou não, e quem viria a partir da decisão dele, não é análise, é informação, né? É diferente. E Rodrigo, o feito dele realmente foi chegar a presidente da LERJ no primeiro mandato. Foi eleito assumiu em 2023 e está até hoje no primeiro mandato dele. Só quem fez isso antes na Assembleia foi Sérgio Cabral. Esse é o feito dele, não ser reeleito por unanimidade. Isso posto, vamos lá. A gente tem uma pesquisa governador. Já faz algum tempo que a gente não tinha pesquisa, né? Real Time Big Data, que saiu ontem. Consulta estimulada, sei que vocês sabem, mas para o ouvinte também ficar claro, telespectador, estimulada é quando você dá os nomes dos candidatos para o eleitor. Ele escolhe a partir daquele disco de nomes que você apresenta. A Real Time Big Data, divulgada ontem, deu em 4 cenários de consulta estimulada, com nomes diferentes. Não trouxe novidade nenhuma, porque Eduardo Paes lidera com folga, bastante folga, em todos os 4 cenários, né? A novidade, talvez, é que nesses 4 cenários, ele, se consumados na urna, que deu aqui, ele ganha no primeiro turno. Ele não tem esse segundo turno, né? O cenário onde ele tem pontuação mais baixa, ele tem 51%, no cenário 2.
Também não houve novidade, ele varia de 51% a 61% de intenção de voto, né? Também não há novidade que Flávio Bolsonaro seria o nome senador, candidato natural à reeleição, favorito em todas as pesquisas do Senado, mas se colocado como governador, ele seria o que mais se aproximaria de Paes. Isso também não é novidade. Isso desde a Quaest de fevereiro, passando por Pesquisa Paraná, Instituto Paraná no Rio de Janeiro, e também pela Atlas Intel, era a mesma coisa, né? Flávio Bolsonaro, quando colocado, é que mais se aproxima de Eduardo. Agora, a novidade veio, também não há novidade no fato de que Bacelar e Washington Reis estão muito próximos ali, né? Muito próximos. Também, bem abaixo do Eduardo, mas muito próximos. Também não há novidade. A novidade foi que a pesquisa colocou o nome de Antônio Garotinho, ex-governador, e colocado, ele aparece depois de Eduardo, muito acima, e de Flávio, ele é que aparece com mais intenção de voto, com 16%. Ele fica à frente, no cenário 4, ficou à frente de Rodrigo Bacelar, com 13%, empate técnico, né, que é margem de erro 3 pontos para mais ou para menos. Enfim, como é que vocês veem a eleição governador, né? Como é que vocês veem a situação de Flávio, né? Se ele deve ficar para o Senado ou sair lá governador? A situação dos demais, de Rodrigo, de Washington Reis, e essa novidade de Garotinho bem avaliado, como é que vocês veem? Começa agora por Jefferson. Olha, Luizinho, eu tenho quase a convicção que Flávio Bolsonaro não será candidato. Por quê? A governador, né? A governador. Por quê? Porque ele precisa de mandato. Porque se ele não tiver mandato, ele corre o risco de ser preso. Ele tem o Ministério Público Estadual, ele tem problemas gravíssimos. Então, eu acredito que, diferente de Tarcísio, em São Paulo, que também tem o Flávio tem uma vantagem para o Senado, para ter um mandato por 8 anos e dar uma tranquilidade para ele, né? Um pouco maior, uma longevidade maior, né? Diferente do Tarcísio de São Paulo, né? Que não tem essas questões, pelo menos que a gente saiba como tem o Flávio, né? Ele tem uma eleição, um favoritismo grande, mas se de fato o Alckmin vier como governador, isso é uma boa disputa, né? Mas ele tem essa liberdade de poder vir para presidente, se perder o mandato, ele vai continuar a vida política. Eu acho que o Flávio não tem essa liberdade. Acho eu. Isso é uma opinião minha, né? Uma percepção minha. Então, acho que é importante, ele mostra que ele é um contraponto, tem uma força muito, muito cristalizada também aqui, que se reflete na eleição dele para o Senado, sempre em primeiro lugar, com uma boa distância do segundo, né? Uma distância razoável do segundo, e segundo lugar é o contraponto, é o Eduardo, coisa que não há nos outros candidatos tão forte assim. E também concordo com você que acho que uma novidade que possa surgir, né, de novo, né, o ex-governador Garotinho se colocar, também mostra que tem esse background, esse recall, né, muito forte, né, Então, assim, mas o Eduardo Paes, né, não me parece que não existe eleição fácil, né? Eu acho que a eleição de primeiro turno do governador aqui no Rio de Janeiro pegou um pouco algumas pessoas de surpresa, não? Talvez você, Luizinho, hoje que é um especialista em análise, né? É até difícil, sabe, Luizinho, porque você é um bom analista, né? Um cara muito competente, mas também é um cara que tem informações privilegiadas, você também te fala, né? Você é muito eclético, né? Uma pessoa também que conhece a história e tem uma memória que eu digo, é invejável, né? Então, assim, eu acho que a liderança do Eduardo Paes vem se mostrando nas pesquisas. Não acho que o Flávio Bolsonaro não vai ser candidato ao governo, é um risco muito grande para ele, como eu falei, ele tem a possibilidade, se perder o mandato, ter um risco muito grande de ser preso,
né, de retomar os processos. A gente viu quanto que o presidente, o pai dele, fez para intervir na Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro para não ter problema, né, seja a questão das rachadinhas e tantas coisas do Flávio, né, mas ele hoje lidera com folga, porque tem o Rio de Janeiro, né, está numa perspectiva, tem uma força bolsonarista ainda muito cristalizada, né, e que é diferente de quem vota no Bolsonaro, né? São duas coisas. Tem pessoas que votaram no Bolsonaro porque não queriam Lula, votaram no Bolsonaro porque estavam cansados do PT, isso é uma coisa, ou porque entendi. Agora, há, de fato, aqueles que são fiéis, né? E me parece que isso o Rio de Janeiro é um desses estados que tem essa força, né, que se mudou, né, de 2016, 2018. Eduardo Paes também foi surpreendido da outra vez na eleição, o Victor, né, ele surge como um meteoro, né, ninguém nem tinha ouvido falar nessa pessoa, e também cai como um meteoro, né. Enfim, então eu acho que o Eduardo Paes está surfando, é uma pessoa muito habilidosa, o Rio de Janeiro, e aí eu vou dizer pessoalmente, eu fico muito impressionado. Lógico que teve muito recurso do dinheiro federal ali investido, né? Mas ele foi muito ousado em muitas ações do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro, ele é reconhecido por isso lá, e acho que ele tem esse background de outras eleições, ele se candidatou ao governo também, né? E foi para o segundo turno, então é uma pessoa que, para mim, me parece, né, se tudo continuar nesse ritmo, se não houver grandes cataclismas, que são muito comuns no Brasil e no Estado, né, eu acho que ele tem uma força muito grande, além de um governo do Estado muito ruim, né? Um governo do Estado muito ruim, né? Um desgaste muito grande, um governo que queimou a SEDAI, né, o dinheiro da SEDAI, que está com déficit, eu acho que está na ordem de 17 bi, né? O orçamento do Rio de Janeiro é escandalosamente perigoso, né? Inclusive acontecer aquilo que aconteceu há um tempo atrás, aquele cataclismo que foram servidores sem salário por 3, 4, 5 meses. A gente viu aqui dos nossos colegas servidores públicos estaduais. Então, o Rio de Janeiro está muito... está expresso na candidatura do Eduardo Paes a possibilidade de uma outra alternativa que não seja o que a gente está vivendo, né? Do Chaú. O Eduardo Paes parte de uma situação de favoritismo, Luiz, inclusive pela proporcionalidade que se tem no estado do Rio de Janeiro. A capital e o entorno da capital do Rio de Janeiro tem 60% mais ou menos dos eleitores do estado. Isso favorece bastante o Eduardo Paes, que tem grande visibilidade, e esses municípios do Grande Rio, todos ligados de alguma forma ao Rio de Janeiro, ao prefeito do Rio de Janeiro, que é quase um governador já, para essa região. Isso faz com que ele saia na frente, obviamente, uma projeção muito grande, uma visibilidade muito grande, reeleito com uma avaliação muito boa no Rio de Janeiro, enfim. O Flávio, não acredito que ele vá ser candidato a governador, porque a política, o cálculo político, ele envolve muitas variáveis. A variável pesquisa é uma delas, mas a variável que eu acredito que faça mais diferença no cálculo político é o medo de ficar sem mandato. O político tem pavor por ficar sem mandato. Ficar sem mandato é algo muito ruim para qualquer político. E o Flávio Bolsonaro deixar de ser senador para entrar numa eleição governador com chances muito grandes de perder essa eleição seria um erro de cálculo político muito grande. O surgimento do Garotinho como governador, nessa posição, 16% de intenções de voto, me fez lembrar, até conversei mais cedo com o Nogueira, que ele tem muitas realizações do período de governador, tanto dele como de Rosinha, no interior. Então a gente tem pontes no interior, estradas no interior, hospitais no interior. O hospital de Pádua tem o nome do pai do Garotinho. Isso gerou uma memória, um recall muito bom para ele em todo o interior do estado. Então ele aparece bem colocado. E, obviamente, muito conhecido, muito polêmico, acaba também tendo uma rejeição
alta que acompanha a pesquisa. O Washington Reis, em Caxias, tem também uma consolidação em Caxias, tem um município grande, um dos maiores do estado, com uma posição muito consolidada, faz com que ele apareça ali próximo do Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ, governador interino em alguns momentos, um deles protagonizando a briga, o racha com a família do Washington Reis lá de Caxias, que acabou provocando prejuízos muito grandes à futura campanha a governador de Rodrigo, a eventual futura campanha do Rodrigo. O Chaú, você me permite, só porque eu não dei esse dado ontem, você citou ele aqui, só para dar os números, né? Até para o espectador e também para enriquecer sua análise aí. Rejeição, eu não dei isso ontem, vou dar amanhã, mas estou adiantando aqui a partir da sua intervenção, Chaú. Rejeição, não votaria de maneira nenhuma. Garotinho lidera com 55% de rejeição. Flávio Bolsonaro, estou falando do governador, tá? 50% de rejeição. Eduardo Paes, 35% de rejeição. Antes vem Rodrigo Bacelar, com 37% de rejeição. Depois Eduardo Paes, 35%. Depois Washington Reis, 30%. Mônica Benício também, embora seja pouco conhecida, quem a conhece, 40% não votaria. E Ítalo Marcilli, que é de longe o menos conhecido, né? Do seu partido, o Chaú Novo. Médico bolsonarista, né? Espécie de um projeto fluminense de um Marçal, 19% da rejeição, só para dar os números das rejeições. Eu acabei adiantando o número da rejeição, mas ele está ligado ao conhecimento do candidato, né? Quanto mais conhecido... Sim, quanto mais conhecido, mais rejeitado, e alguns mesmo com um conhecimento pequeno acabam sendo muito rejeitados, seja por marca de partido, seja por alguma coisa que aconteça. Mas então eu não vejo o Flávio como candidato a governador, vejo como candidato ao Senado. O Eduardo Paes é o franco favorito ao governo do estado do Rio de Janeiro. Os demais candidatos ainda vão avançar em campanha, avançar em trabalho de rua, avançar na desconstrução do Eduardo Paes. Então, isso tem aí um ano de trabalho para mudar alguma coisa até lá. Mas hoje, Eduardo Paes é o franco favorito. Aqui, só um instante. Gente, vamos lá. Sim, vamos lá. Não, é porque deu uma tosse brava aqui, eu tive que fechar, desculpa. Mas vamos lá, 8h25, deixa eu tentar ser o mais objetivo com os números aqui, mas é aquela história, não dá para você sair correndo, senão acaba atropelando. Então, peço que vocês acompanhem para entender esse processo. Para o ouvinte que está nos acompanhando, este ano, e vocês aqui da bancada sabem bem, este ano de 2026, nós teremos que votar em 2 candidatos para o Senado. Serão 2 vagas a serem preenchidas. Na última eleição foi uma só. Então, nesta pesquisa da Big Data, e a Luiz pode me corrigir, mas eu acho que é a primeira que eu vejo para senador que traz a intenção do segundo voto. Então, para que vocês tenham uma ideia, até nos cenários apresentados, que são 6, né? Total de 4, mais 2 sendo com o segundo voto, até no cenário de segundo voto, o Flávio Bolsonaro lidera isolada aí uma vaga. Ou seja, na pesquisa atual, a última pesquisa agora apresentada pela Real Time Big Data, vamos ao primeiro cenário para a disputa do Senado. O Flávio Bolsonaro, na pesquisa estimulada, onde o Instituto apresenta o nome do candidato, aparece com 29%. E são vários cenários, porque mudam alguns pré-candidatos, né? O Cláudio Castro, nessa, também do PL, aparece com 22%. E aí é configurado assim, muito nesse quadro aqui, desses 2 pré-candidatos, o sonho da chamada direita bolsonarista, que é o quê? Eleger o maior número de senadores possível no país, são 81 senadores que nós temos, para poder, através do Senado, caçar ou não um eventual ministro do Supremo, por exemplo, por
pela Constituição, é o único caminho possível para se caçar um ministro desta forma. Então, aqui seria o cenário ideal dos sonhos, talvez, da direita. Flávio Bolsonaro, do PL, 29%, Cláudio Castro, do PL, 22%. Benedita da Silva vem em terceiro, do PT, com 15%, Crivella, do Republicanos, 12%, Alessandro Molon, do PSB, 7%, Otônio de Paula, do MDB, 2%, Nulo Branco, 7%, não responderam, 6%. Na estimulada, cenário 1, divisão de votos, ou seja, você votaria nele como segundo candidato ou como primeiro? Como primeiro, Flávio Bolsonaro aparece com 32% e como segundo, ele aparece com 26%, tendo Castro 23% e 21% para segundo candidato. Ou seja, naquela composição que a gente falou mais cedo. Vamos lá, fechando aqui esses dois, que eu quero trazer só essa, pelo menos por enquanto. Benedito da Silva, 15% tanto para o primeiro candidato, ou Benedito da Silva para segundo candidato, 15%. Marcelo Crivella, 12%, tanto para um quanto para outro. Alessandro Molon, do PSB, 7%, e para primeiro candidato e para segundo candidato, Molon aparece com 8%. Otônio de Paula, 2%, para primeiro candidato e para segundo, 1%. Nulo Branco, 6% e 8%, não respondeu 3% e 9%. São esses alguns cenários que apresentam para o Senado, que aí vem Carlos Portinho, chega lá em terceiro com 13%, Molon, 8%, Washington Reis também aparece nessas configurações. O que eu quero perguntar a vocês até a Aniele Franco, até Garotinho também, Antony Garotinho aparece com 9% em alguns cenários, mas o que é definido é uma coisa: o Flávio Bolsonaro, como vocês falaram, que talvez não venha realmente perder essa chance de ter uma vaga praticamente garantida, e quem seria o segundo? Como que vocês veem essa situação, já que aqui nós temos um representante da esquerda que deu mole na eleição passada justamente com essa divisão? Eu começo por você, meu caro Alexandre, desta vez agora sobre esse Senado. Bom, Nogueira, a eleição para o Senado está muito cristalizada também e reforça o argumento de que o Flávio não seria candidato a governador. É impossível alguém deixar um cenário desse para o Senado para se arriscar numa candidatura a governador. E o Cláudio Castro, apesar do governo mal avaliado, de toda a situação que enfrenta, a visibilidade trazida pelo governo e os programas de governo que acabam sendo executados em todo o Estado levam ele a uma projeção boa para o Senado. Então, no Estado do Rio de Janeiro, aparentemente, a gente vai ter uma dobradinha de Flávio e Castro sendo eleitos. E aí resta saber o que os demais vão fazer, o Portinho, outros candidatos que aparentemente não têm condição de competir com os dois e vão acabar talvez escolhendo outros rumos aí. Uma saída do Portinho, por exemplo, desses 13% de intenção de voto que ele tem, migrariam para Flávio e para Castro, consolidando ainda mais o cenário que já se tinha. Eu não acredito que isso vai mudar no estado do Rio de Janeiro, não. Então, Cláudio, eu também, como você falou, eu espero que não aconteça o que aconteceu na última eleição e que comprometeu, na disputa para o Senado, que não foi possível, uma construção do grupo político que apoiou o Freixo como governador, mas para o Senado, o André e o Molon. Eu espero que não aconteça agora, eu concordo, o Flávio é de fato o franco favorito, não tem outro que toca nele, mas o segundo lugar, eu vou trabalhar muito, dentro dos meus limites, para a Benedita da Silva, Eu acho a Benedita, assim como o presidente Lula, que tem o retirante do Nordeste, que vai buscar oportunidade em uma cidade grande, São Paulo. A Benedita é uma criança que nasceu numa favela do Rio de Janeiro, filha de uma senhora que lavava roupas para fora, de um pai pedreiro, que vendeu
limões e amendoins, coisas da criança pobre do Rio de Janeiro, e que tem essa ascensão, depois estudou, conseguiu se formar com toda a dificuldade que tem, e hoje eu vejo que a Benedita, para a gente, naturalmente, né, como se fosse o Lula do Rio de Janeiro. Ela representa tudo aquilo que a gente acha de uma superação, com todos os limites que temos, né? Mas ela hoje, de fato, representa os mais pobres, o combate à desigualdade, foi vice-governadora, foi governadora do Estado, né? A primeira senadora negra. Então, assim, eu acho que a Benedita ela materializa, né, aquilo que a gente entende de compromisso de ter um país mais justo e um Estado do Rio mais justo. Então, eu vou trabalhar muito. Mas se tiver uma outra candidatura forte, eu também tenho uma admiração muito grande pelo Molon, né, e eu não sei, espero que a gente consiga, que os partidos, que os políticos consigam conversar, para a gente não tirar votos. Perceber que potencialismo para os dois é muito difícil, porque o Flávio já está meio que garantido, né, tudo indica, até agora, nesse momento, que a gente não perca a oportunidade, porque aí vai acontecer, talvez, o que foi dito aqui, vai um segundo, seja o Cláudio, seja o Portinho, né, que representa o mesmo espectro político. Eu acho que isso não é bom. Isso não é bom para o Estado. É importante porque cada um traz uma perspectiva, compromissos, prioridades, né? Agora, a gente não pode deixar a prioridade das desigualdades, do racismo, e tanto estrutural, tantas coisas que a Benedita, a violência da mulher, tantas coisas que ela representa do antagonismo, né? Isso que nos tira a dignidade humana, da convivência humana, da convivência fraterna. Acho que a Benedita é o grande quadro que nós temos hoje para o Senado. Eu torço, né, para que ela seja a nossa senadora. Mas aí, e acho que hoje ela está bem à frente. Agora, se tiver uma outra candidatura, pode desgastar, né? Então, pode acontecer o que aconteceu. Nem o André, nem o Molon, né? E comprometer outras candidaturas. E só para terminar, para concluir o bloco de passar para o Nacional, tem que lembrar que quem tem Quaquá como amigo não precisa de inimigo, né? Benedita aparece em vários cenários como segunda colocada, nessa briga, a briga real, todo mundo sabe disso, que conhece um pouco de pesquisa, gosta ou não de Flávio, pela segunda cadeira. E Benedita pontua bem, mas posta Quaquá lançou Neguinho da Beija-Flor para o Senado, né? Bola nas costas de Benedita, né? Não precisa de adversário na direita, tem dentro do PT. O mesmo perfil, preto, graça da comunidade, só que estava filiado ao PL. E como é que você vê isso, Jefferson? Olha, eu acho que o Neguinho da Beija-Flor é um ícone da cultura, né, do Rio de Janeiro, né, da representação da manifestação popular, conhece os dramas, né, mas como você falou, pela própria ligação política dele, né, ele talvez, eu estou falando aqui talvez, tá, porque eu também não conheço politicamente, eu conheço como um cantor expoente, né, da Beija-Flor. Não necessariamente você ter todas essas representações significa que você consegue traduzir isso em políticas de confronto. Muitas vezes você reproduz aquilo que você foi vítima, né? Então, eu estou falando isso muito por alto, eu não sei. A Benedita, eu tenho clareza que todos esses elementos da construção da vida dela se tornaram forças de superação, não só para ela, mas para todos aqueles que ela percebe que vivem uma condição semelhante. Eu não sei do Neguinho da Beija-Flor. Não me parece uma trajetória política. Estou falando, eu conheço ele como um grande artista. Trajetória política, porque assim, você pode reproduzir. Quantas pessoas que vieram de situações muito pobres e passaram a ser opressoras, né? A gente olha isso na Bíblia, né? O povo judeu, quando foi escravizado no Egito, precisou ficar 40 anos rodando no deserto para esquecer
a opressão do Egito, que se entrasse logo na Terra Prometida, ia reproduzir aquilo que eles viveram. Eles iam escravizar outros povos, provavelmente. Então é preciso você ter uma caminhada política. Eu acho que a Benedita tem isso. Eu não sei se o Neguinho Beija-Flor tem, né? Agora, esse movimento do Quaquá, eu estou falando, para mim, Benedita é o grande quadro do Partido dos Trabalhadores e nos representa, e eu vou dizer, todo aquele movimento, como eu falei, de superação, de compromisso social. Eu acho que quem reflete isso é Benedita. Pode ser que o Neguinho também, Neguinho Beija-Flor, o artista, que viveu também em condições muito próximas, né? Eu não sei se ele, do ponto de vista político, vai ter esses mesmos compromissos. Bom. Mas é dúvida só, tá? Não posso aqui também, Perfeito. porque eu não o conheço politicamente. Vamos lá, aqui, preciso só de 2 minutos de intervalo. O áudio, Nogueira. Desculpa. Perdão. Preciso só de 2 minutos de intervalo. Desculpa. Rapidamente aqui, pausa no Folha no Ar e a gente volta para fechar com a Nacional, presidente da República, polarização. Vamos falar sobre isso tudo. Próximo bloco no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e também com o oferecimento de Radimed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. No nosso condomínio, sempre buscamos por uma empresa especializada na área. Escolhemos a Limporte por todo o apoio oferecido, além de uma entrega completa da documentação exigida por nós. Isso nos dá muita tranquilidade. Nessas horas, experiência conta muito. E a Limporte está no mercado há mais de 20 anos. Então foi uma escolha de confiança. Os serviços de limpeza, jardinagem, portaria e todas as facilidades tecnológicas que nos oferecem realmente são diferenciados. Superou nossas expectativas. Sempre percebemos o cuidado que eles têm não só com os moradores,